Ao teu coração sereno a minha espera, foi a minha fé que me levou. Minutos de Fé, com Padre Eric Simon. Peregrinos, bom dia! Bem-vindos ao nosso Minutos de Fé. Todos os dias fazemos juntos esta oração da manhã. Hoje a igreja celebra o dia de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos, pedindo sua intercessão. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Fico muito feliz por fazer parte da sua vida, por estar contigo todos os dias neste momento de fé, nesse momento de oração, nesses minutinhos que nós reservamos a Deus. Como é importante nós fazermos esse encontro com o Senhor logo pela manhã, pedindo a Deus que nos ajude e nos dê força na nossa caminhada. Hoje a igreja celebra o dia de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. Nós vamos escutar um pouquinho da vida deles. Antes, já peço para você pegar sua Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, para prepararmos o Evangelho de hoje. Hoje a nossa reflexão será um pouquinho maior, porque eu quero contextualizar e explicar para vocês a bonita passagem do Evangelho de hoje, tá bom? Vamos escutar um pouquinho da história desses apóstolos. Simão é constantemente chamado de Zelote, o que nos leva a crer que antes de unir-se a Jesus, pertencia ao partido dos Zelotes. Este partido representava uma tendência mais radical entre os nacionalistas judeus, com o objetivo de expulsar os dominadores estrangeiros mediante a Revolução Armada. Bom, desconhece-se a vida de Simão depois da dispersão dos apóstolos na pregação do Evangelho. Conforme uma tradição, Simão Zelote teria sido morto na cruz pelos próprios judeus, assim como é representado na sua arte. O segundo apóstolo festejado hoje é Judas, chamado Tadeu, ou filho de Tiago, para distingui-lo de Judas Iscariote, o traidor. Seu nome ocorre fielmente na lista dos 12 apóstolos. De Judas, o Evangelho de João conservou-nos uma única frase. Foi no discurso da última ceia, quando Judas Tadeu perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus não deu uma resposta direta, mas frisou a necessidade de guardar suas palavras como prova do nosso amor. Nada mais sabemos deste grande apóstolo, cujo nome ficou um tanto desacreditado por Judas, o traidor. Talvez seja por este motivo que Deus quis reparar a honra de Judas Tadeu, fazendo que seja atualmente um dos santos mais venerados pelos fiéis, invocado principalmente em casos desesperados ou de grande necessidade. O mais importante, contudo, é imitar-lhe os exemplos de santidade e acatar-lhes os preciosos ensinamentos, pedindo a intercessão, então, destes dois grandes apóstolos, Simão e Judas. Vamos escutar a boa nova do Evangelho de hoje. Peregrinos, antes de rezarmos e escutarmos o Santo Evangelho de hoje, quero lembrá-los que nós vamos começar no dia 30, o Tríduo pelas almas do purgatório. Você é meu convidado a rezar comigo no nosso canal Farol do Peregrino, pedindo a Deus por todas as almas do purgatório. Não se esqueça, começa dia 30, tá bom? Vamos rezar juntos. Deus abençoe. Santo Evangelho. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e da Sidônia.
vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrinos, quero que vocês façam comigo esta pequena reflexão, um pouco mais longa hoje, mas para compreendermos melhor toda essa questão do Evangelho. Lucas, ele narra o chamado e a instituição dos 12 apóstolos antes de Jesus iniciar os discursos de ensinamento. Os enviados serão aqueles que estiveram com Jesus, que ouviram a sua mensagem desde o início. Na festa de hoje, lembramos 2 dos grupos dos 12, Simão e Zelota e Judas, chamado Tadeu. Eles estão no final da lista dos 12, somente antes de Judas Iscariotes. Jesus foi à montanha para rezar. Assim começa o nosso Evangelho. Assim como Moisés subiu ao Monte Sinai, Jesus sobe a montanha para o encontro com Deus. A oração é um dos temas fortes do Evangelho de Lucas. Jesus reza, passa tempos em oração a Deus, sobretudo nos momentos mais importantes da sua vida e missão. Nosso Evangelho segue dizendo que escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Só Lucas diz isso, por causa de sua teologia da igreja e de função apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Os 12 devem ter convivido com Jesus e terem sido testemunhas da ressurreição. Eles terão a função de tornar sempre atual a palavra do Senhor, anunciando a mensagem de Jesus a todo o mundo, começando por Jerusalém. Assim como temos as 12 tribos do Antigo Testamento, Jesus escolhe os 12 apóstolos no Novo Testamento. Nosso Evangelho segue dizendo que Jesus escolheu Simão, a quem impôs o nome de Pedro. O primeiro de todas as listas dos 12 é sempre Simão, cujo nome será mudado para Pedro. É ele que tem a missão de liderar e conduzir a comunidade iniciada por Jesus. Depois, nós escutamos Simão, chamado Zelota. Mateus e Marcos o chamam de Cananeu. Porém, Lucas não indica sua procedência, e sim o grupo ao qual ele pertencia, os Zelotas, que era um grupo religioso e revolucionário. Prezavam pelo zelo da Terra Santa e pelo templo. Nada mais se sabe sobre as atividades deste apóstolo. Depois, nós escutamos Judas, filho de Tiago. Em Mateus e Marcos, este apóstolo aparece com o nome de Tadeu, que significa coração, peito ou íntimo. Em Lucas, no Ato dos Apóstolos, se você quiser conferir depois, capítulo 1, versículo 13, seu nome é Judas, filho de Tiago. Também pouco se sabe de sua vida histórica. A tradição atribui a ele o padroeiro das causas perdidas e também patrono dos hospitais. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, seguindo a estrutura do nosso Evangelho. Diferente de Mateus, onde o sermão é na montanha, Lucas situa o ensinamento na planície. A montanha é o lugar do abastecimento junto ao Pai. A planície é o lugar do início da missão de Jesus e dos apóstolos. Seguindo o Evangelho, vai dizer que ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão. As multidões estão muito presentes em Lucas. Elas se aproximam de Jesus, querem vê-lo, ouvir sua palavra, serem tocados e curados das suas doenças e de todos os males que os atormentam. Nós também precisamos ser como esta multidão, querer ver Jesus, ouvir Jesus, sentir sua presença, querer ser tocados por Jesus. As multidões têm uma dimensão social. Elas não têm nome. Jesus vê essas pessoas como rebanho sem pastor, ou seja, perdidas, sem rumo e em perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de quem não poderão se defender sozinhas. Por isso, Jesus acolhe, cuida, zela como o bom pastor de cada um delas, e acolhe, cuida e zela de cada um de nós. Peregrinos,
A vocação dos 12 nasce da noite da oração de Jesus sobre a montanha. A igreja, que tem nos 12 a sua semente e seu núcleo inicial, nasce da comunhão com o Pai, que avança noite adentro, que quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai, que não recua diante da morte. A vocação dos 12 é igualmente um chamado à comunhão, que é o objetivo de todo o apostolado. Simão e Judas Tadeu receberam um chamado e logo tiveram contato com as multidões sedentas da palavra e da cura de suas enfermidades. Que nós também saibamos, assim como os apóstolos, escutar o Cristo, querer estar próximo do Cristo, levar a boa nova do Cristo. Que nós sejamos também um pouco como aquela multidão que precisavam, ansiavam querer ouvir, escutar, estar próximo, sentir a presença de Jesus. E que nós também sejamos e tenhamos em Jesus o exemplo da oração, para sempre estarmos em contato com Deus, para que Deus nos ajude, nos oriente, nos encaminhe em toda a nossa vida. E é neste contato da oração que eu convido a você, peregrinos, a rezar comigo o Pai Nosso e a Ave Maria, e na sequência a fazermos a oração deste dia, que é pedindo por todos os nossos enfermos. Por isso vamos levar os nossos enfermos até a presença de Jesus, através da nossa oração, através do nosso coração, da nossa intercessão, pedindo a Deus que nos ajude a mais prontamente recuperarem a saúde, seja a saúde espiritual, seja a saúde corporal, que o Senhor os ajude. Vamos juntos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da semana. Peregrinos, reze comigo durante esta semana uma oração pedindo a Deus que nos ajude todas as manhãs. Conforme eu for falando, você vá repetindo aí, rezando comigo esta oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós vos amamos, nós vos agradecemos por mais este dia que começa. Nós vos damos graças porque estamos com vida. E nós vos oferecemos este dia com todas as nossas alegrias e sofrimentos. Vai repetindo. Com todos os nossos trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós um instrumento de vossa paz e do vosso amor. Ajudai-nos a observar os vossos mandamentos. Ajudai-me para que eu tenha um excelente dia, junto ao trabalho, junto à família, com as pessoas que convivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peregrinos, como é bom rezar, como é bom estarmos sempre na presença de Deus, tirando uns minutinhos para fortificar a nossa fé nesta oração da manhã. Vamos também ouvir os nossos irmãos que fizeram seus pedidos de oração por cada um de nós. Bom dia, meu nome é Romeike Rodrigues de Lucena Junqueira, eu falo de Brasília. Gostaria de pedir pela saúde dos meus dois amigos, Cristiane Aparecida Gomes Carneiro e o Alisson Soares de Souza. Obrigada. Bom dia, meu nome é Deise, moro em Arapoti. Eu estou desempregada já faz 6 meses e peço oração que Deus abra as portas do trabalho para mim.
Amém. Bom dia, Padre. Meu nome é Shirley, eu falo de Ilhéus, na Bahia. Quero pedir orações para toda a minha família, pela minha saúde e pela saúde de todos que estão enfermos nesse momento. Nesta quarta-feira vamos dar a bênção da saúde para todos os enfermos, os idosos e aqueles que estão passando por enfermidades do corpo e da alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de vossos santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos, sobre todos aqueles que nos acompanham, que estão nos leitos dos hospitais, por aqueles peregrinas que você traz no seu coração e que têm sofrido dos males da alma, dos males físicos. Traga essas pessoas no seu coração agora. E de todos os que estão sofrendo, dai vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê a sua bênção. Amém. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. E que desça sobre todos os enfermos a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso Minutos de Fé desta quarta-feira fica por aqui, pedindo a Deus que abençoe grandemente você, sua vida, sua família, que abençoe todos os enfermos, que dê muita paz, muita saúde a eles e que se recuperem prontamente. Peregrinos, força, coragem, Deus ama você e você sempre pode mais, nunca se esqueça. Muita paz nessa quarta-feira, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz quarta-feira. Shalom. Que a paz habite em tua casa, que a paz esteja em ti.